Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo, um dos projetos do MAP. Vai ao ar toda terça-feira, às 20h30, fica gravado aí no Facebook, no YouTube. Vocês podem acessar aí embaixo os links. É sempre uma alegria poder vir aqui, falar um pouquinho da doutrina espírita, isso me ajuda também. E falar do Espiritismo é falar de um cristianismo novo, como disse Joana de Ângeles. É falar do Consolador que Jesus tinha prometido enviar. Não para nós termos uma nova religião, não é esse o objetivo. É uma mensagem toda transformadora. É uma mensagem para nos conectar com uma realidade que existe, que é a espiritual. Algo que está além da matéria física. Num programa passado, eu comentei sobre a obra Nosso Lar, que é a colônia espiritual mais conhecida, né? E eu disse que a maior dificuldade das pessoas não é acreditar que o espírito continua vivendo. Todas as crenças religiosas acreditam basicamente nisso. A diferença é que um acredita que a gente fica dormindo para acordar no dia do juízo final, outro acredita que as pessoas vão para o céu, vão para o inferno por todo sempre, pode ter o purgatório aí no meio, enfim, se acredita em muita coisa. Mas que o espírito existe e continua, isso se acredita. Mas qual é a grande dificuldade? Quando vem uma obra como Nosso Lar e mostra ruas, prédios, veículos, as pessoas ficam assim, mas como assim o espírito andando num veículo, andando em ruas? Como é que pode ter um prédio lá em cima? A dificuldade das pessoas é entender a matéria existindo em vários estados, matéria e energia. A ciência hoje já fala em outros níveis de matéria, fala em matéria escura. Então, essa é a dificuldade. Então, o convite que eu faço a vocês, para o que eu vou falar, é tentar tirar um pouquinho a mente da matéria. Quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando da vida como um todo. Não é só da vida do lado de lá, não. O espiritismo serve para encarnado e desencarnado. Porque, na verdade, a vida do espírito é só uma. Só uma. O que muda são as vestes, os corpos. E as nossas passagens pelo plano físico, pelas dimensões espirituais ou pelas faixas vibratórias. São faixas energéticas. Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Matéria é energia. Então podemos dizer que existe a inteligência suprema, o princípio inteligente e energia. Inteligência suprema é Deus. O princípio inteligente são os espíritos e aqueles que estão a caminho. Vamos incluir os animais? Existe energia em vários estados, em várias situações. Pega aqui na Terra. Existe a matéria sólida, existe a matéria líquida, existe a matéria gasosa. Nesse espaço aqui, ó, entre as minhas mãos, está cheio de matéria. Vocês conseguem ver? Não. Aqui está repleto de nitrogênio, oxigênio, outros gases, em frações menores. É a matéria. A água se apresenta na forma gasosa, então nesse espaço aqui tem moléculas de água, tem vapor d'água aqui. Se eu colocar uma garrafa aqui com água muito gelada, esse vapor d'água vai bater nas superfícies e vai se condensar. Mesma coisa que acontece quando o vapor d'água sobe, encontra temperatura muito baixa lá em cima, ele se condensa e cai na forma de chuva. Então existe a água na forma de vapor. Se você diminuir muito a temperatura, ela congela, fica dura, e a água líquida, né? Então, a própria matéria, existe muita variedade dela. E a ciência fala em outros níveis de matéria. Então, quando a gente fala da vida além da matéria física, além dessa matéria física, ainda existe energia, existe vida de espíritos que manipulam as energias. O que é essa mesa, esse computador, a câmera? É a energia que a gente manipula e condensa e dá forma a ela. Isso acontece no mundo espiritual também. Os espíritos sabem dar forma àquela matéria, usando a sua inteligência. Então, gente, vamos pegar a mente, vamos fazer assim. E
no mundo, no universo a propósito, né, existem níveis diferentes de vida, estados vibratórios diferentes, espíritos com uma mente muito além da nossa, tá bem? Então, segundo os espíritos, o mundo material, uma cópia mal feita do mundo espiritual. O que existe aqui, existe lá, em forma mais apurada, melhor. E dizem aqueles que se comunicam muito através dos médiuns, que uma colônia como o nosso lar, lá tem tecnologia, só que eles estão pelo menos 100 anos ou mais à nossa frente de tecnologia. É por isso que você vê em obras trazidas pelo André Luiz na década de 40, falando de equipamentos, de coisas, de televisores, certos equipamentos, instrumentos, que só mais tarde surgiram aqui na Terra. Isso acontece muito, né? O próprio Livro dos Espíritos traz informações que só depois a ciência confirmou. Que, por exemplo, entre as estrelas não existe o vácuo, não existe vazio, está tudo preenchido por uma espécie de matéria. Isso está no Livro dos Espíritos. Só mais tarde começou a se falar da matéria escura, que influencia na matéria física e por aí vai, né? Então, o espírito, ele transita nessas realidades. E eu estou falando essas coisas para as pessoas, principalmente, que têm muita dificuldade de aceitar a chamada vida espiritual, né? O espírito sempre se reveste de matéria. Seja onde ele estiver, encarnado ou desencarnado, ele está revestido de matéria. Está cercado por energias. E o próprio corpo espiritual é um corpo energético, de uma certa matéria, que coexiste com o corpo físico. E esse corpo energético, na evolução, ele vai se transformando, ele vai vibrando mais, se tornando mais sutil, né? Eu vou ler aqui da obra, vou pegar uma obra que é uma psicografia do Robson Pinheiro, um livro que eu gosto muito, do espírito Joseph Gleber. Aliás, quem é o Joseph Gleber? Para quem não sabe. Ele viveu na Alemanha, na Segunda Guerra. Ele era um cientista que servia a Hitler. E o que Hitler fazia? Ele estava atrás da bomba atômica. Tinha uma corrida para a bomba atômica, né? Os americanos fizeram o projeto Manhattan, logo, né, bombardearam o Japão, e os alemães estavam correndo atrás disso. Só que o Hitler, com medo da espionagem, ele não montou um grande grupo para desenvolver esse projeto. Ele criou núcleos de cientistas, cada um desenvolvendo uma parte que depois ia juntar tudo para surgir a bomba atômica. E esses núcleos de cientistas, um não conhecia o outro, justamente para proteger contra a ação da espionagem, né? E num desses grupos trabalhava o Joseph Gleber. Quando ele descobriu que o objetivo daquelas pesquisas dele era a bomba atômica, ele desiste do trabalho. Só que dá para desistir do trabalho com um ditador como Hitler? Isso não foi aceito, ele foi preso, prenderam a família dele toda, e, se não me engano, foram todos para a câmara de gás, queimados vivos. Então, esse mérito desse espírito, não, eu não vou trabalhar nisso, contra a humanidade, se sacrificando, mostra que é um espírito que tinha uma força moral grande. E por isso ele hoje, na espiritualidade, está numa condição muito boa, trazendo informações para nós. Então, eu vou ler aqui, são informações de Joseph Gleber, né? Está apresentado para vocês. Então, ele vai falar do universo, de uma coisa que a gente traz lá do Oriente, porque o ocidental ele é muito fechado nos seus conhecimentos, né? E você tem culturas, conhecimentos antigos, existe uma polaridade no universo, né? É o yin e o yang. Eu vou falar um pouquinho sobre yin e yang. Tudo no universo caminha para a unidade. Contudo, nesse processo de caminhada, o mundo ainda vivencia e vibra na polaridade. A sombra e luz, preto e branco, bem e mal, feminino e masculino, positivo e negativo. Ao observar os aspectos da polaridade do mundo, os antigos chineses desenvolveram em sua ciência a teoria do Tao, o Yin, o Yang. Embora os milênios que nos separam das primeiras observações e conclusões a respeito da polaridade do mundo, não podemos ignorar que a questão energética
está associada a esses aspectos duais do ser. Yin e Yang não são apenas conceitos de medicina chinesa. Positivo e negativo são classificações adotadas pela ciência para identificar duas polaridades das correntes elétricas. Feminino e masculino classificam a polaridade da sexualidade humana. Portanto, é muito proveitoso compreender esses aspectos da vida a fim de que possamos obter uma visão mais clara de muitas coisas, dos comportamentos e das atitudes do ser humano. O espírito vivencia suas experiências durante as várias reencarnações e absorve elementos vibratórios, adquirindo hábitos que marcam profundamente seu psiquismo. Tais conteúdos passam a ser classificados como positivos ou negativos, obedecendo a certas particularidades daquilo que se denomina polaridade. Portanto, são fatores negativos o sentimento, a emoção, a experiência de meditação ou sensibilidade extrema, né? Ele vai falar de várias coisas aqui ligadas a essa questão do yin e do yang, dessa polaridade. Então, tem muita coisa que a gente precisa assim, refletir, além do nosso habitual. Por isso que é bom, de vez em quando, a gente mergulhar a nossa mente em outros conhecimentos, né? Você pega Sócrates e Platão, eles falaram coisas que são válidas até hoje. Krishna tem ensinamentos maravilhosos. Todos eles acessam essa mente universal e colocam o pensamento num nível superior, né? No reino mineral, aqui falando da evolução, o psiquismo dormita. No reino mineral, o psiquismo dormita, aprendendo silenciosamente o fluxo e refluxo de energias, nas trocas químicas a que está exposto. No mundo vegetal, suas sensações são incentivadas de maneira que conheça já os fatores masculinos, yang, e os femininos, yin. No reino animal, o princípio inteligente espiritual aprende a agir, a sentir e a experimentar lapsos de pensamentos, produzindo uma vida mental fragmentada. Isso no animal. Contudo, é no reino hominal, que é o nosso caso, ao adquirir a luz da razão, que o ser vai se definindo como ativo ou passivo psicologicamente, positivo ou negativo, feminino ou masculino, né? Sua morfologia, às vezes, difere do psiquismo, daí certos comportamentos. Então, a nossa compreensão da matéria, das energias, isso é algo que a gente ainda vai aprender muito. Os espíritos do lado de lá estão muito à frente do nosso tempo. E eles nos ensinam o tempo todo a usar a mente a nosso favor. Nós precisamos aprender a usar a mente mais. Por isso que não é bom a mente ficar ociosa. A pior coisa que tem é a pessoa que, por exemplo, não tem nenhuma atividade mental. Vamos pegar antigamente as donas de casa. Era muito viver em função dos filhos do marido e não tinha, às vezes, não mergulhava a mente em algo que iria expandir seu pensamento. Hoje as mulheres não podem mais agir assim, né? Por mais que você tenha tarefas domésticas, até os homens têm, você precisa arrumar um tempo para você, para desenvolver isso aqui, a mente. Hoje nós temos muita informação, daí as boas leituras, né? E dentro desse desenvolvimento da mente, a gente precisa arrumar um espaço para compreender as coisas espirituais. Porque nós estamos falando da nossa vida, da nossa verdadeira vida. E essa vida está além da matéria, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, nós temos o nosso corpo mental, que é outro conceito interessante. Eu vou ler alguma coisinha sobre o campo mental, e hoje eu estou dando assim apenas alguns inputs de certos conceitos e reflexões que eu mesmo estou fazendo, para a gente começar, para quem não tem ainda essa visão da vida além da matéria, começar a ter essa visão. Vocês são seres espirituais.
Vocês são uma consciência, vocês são uma mente que cria, que plasma. E essa mente é capaz de adoecer a si próprio, e essa mente é capaz de se curar. Essa mente é capaz de sonhos maravilhosos, mas a mesma mente tem pesadelos horríveis que, às vezes, são projetados na matéria de forma absurda, né? Então, eu falei de Hitler, uma pessoa com uma inteligência muito grande, grande estratégia, grande potencial, mas ele usou isso para o mal, né? Então, quando você usa isso para o bem, eu não tenho dúvida que esse espírito lá na frente, dizem até que ele está isolado, alguns falam que ele está em Plutão. Por que Plutão? Longe do psiquismo da Terra, ele vai ficar aprisionado lá para a proteção dele, porque é um espírito que se reencarna agora, tem milhões de inimigos, né? Mas deixa esse assunto para lá de onde ele está. Mas é um espírito que um dia, dentro do projeto de Deus, ele vai mudar, vai para outra polaridade, outro estado mental. E essa força mental que ele teve e tem como espírito, essa vontade, essa estratégia, ele um dia vai usar para o bem e vai começar a se redimir de todo o mal que fez. Agora, eu não quero nem entrar no trabalho que ele vai ter, né? Vamos deixar isso com os espíritos superiores. Porque todos, por incrível que pareça, todos, sem exceção, vão atingir a perfeição, tá? Corpo mental, qual é a definição? É um corpo energético de dimensão superior à do corpo físico, sem forma apreciável. Ao contrário do psicossoma, do corpo físico, não possui órgãos internos, se assemelham aos do corpo físico. É o idealizador e o mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que lhe são inferiores. Então, o que mantém a nossa forma perispiritual, quando a gente desencarna e vai ter a mesma forma física, é esse corpo mental. Porque essa forma, através das evoluções, está gravada nesse corpo mental. E é esse espírito desencarnado, mantendo aquela forma pelo corpo mental, que um dia vai reencarnar. E é esse corpo mental que vai moldar o novo corpo físico, agindo também a genética. O corpo mental se caracteriza por ser disforme, né? Ele não é um corpo no sentido de forma, não tem forma, não apresenta a forma do corpo humano. Quem tem a forma do corpo humano é o corpo espiritual. Geralmente se apresenta como um corpo ovalado, nebuloso, extremamente luminoso. Daí Jesus fala: fazei brilhar a vossa luz. Quando o espírito vai se libertando da matéria, vai se desmaterializando, essa luz interior que ele já tem começa a brilhar. O que torna essa luz opaca são os nossos sentimentos inferiores, é o nosso apego à matéria. E na evolução a gente vai se desapegando da matéria, que é necessária para o esforço do espírito para fazer brilhar a vossa própria luz pelo mérito. Também conhecido como mental soma, eu nunca usei esse termo. Pode revelar variações cromáticas entre o branco, o azul e o dourado. Manifesta-se no plano ou dimensão mental, além do alcance dos sentimentos humanos, uma vez que transcende a forma e o espaço conforme o homem os percebe. Então, esse conceito de corpo mental é uma coisa um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Por isso que é meio complexo, né? Sede da consciência cósmica, do pensamento contínuo e da memória integral, o corpo mental encontra-se junto do corpo físico e não do cérebro humano, né, do psicossoma. Isto é, localiza na região do perispírito que corresponde à cabeça e não no encéfalo. Enquanto o psicossoma faculta a consciência liberta definitiva ou momentaneamente a articulação extrafísica da fala, né? O corpo físico ele exterioriza a fala, né? O diálogo mental que se transforma em som,
o corpo mental só se manifesta através da telepatia. Então, dois espíritos não precisam falar. Nos planos inferiores, ele até usa da comunicação, mas, na verdade, tudo é mente a mente. O que eu estou falando é uma comunicação mental. Mas como vocês ainda não conseguem ler a minha mente, nem eu de vocês, eu preciso exteriorizar o meu pensamento através da fala. O meu corpo mental atua no meu cérebro físico, que vai liberar as substâncias, o sistema nervoso, para eu movimentar a língua, a minha boca, e de uma maneira que eu aprendi a emitir o som, que se transformam em palavras que vocês conseguem compreender. Mas tudo vem do corpo mental, da mente, da consciência. A fala é um mecanismo que o espírito usa para, pelo corpo físico, transformar isso em ondas sonoras, que vão ser captadas pelo tímpano, e no nosso caso aqui, em ondas que vão ser captadas por aparelhos eletrônicos, que vão reproduzir isso em sons para vocês. Então, o corpo mental, ele se comunica pela telepatia. São ondas, pensamentos são emitidas, são captadas. A mediunidade é muito disso. O espírito emite suas ondas, entra em sintonia com o médium, que capta essas ondas mentais e transforma numa fala, numa escrita, né? No ser encarnado, os atributos do corpo mental somente são sentidos intensamente após o ser humano já haver superado o domínio do corpo emocional, chamado também de psicossoma, corpo físico, né? Isso se dá após o amadurecimento do ser, quando superar os impulsos animais. Isso daqui é muito incentivado no Oriente. Eles estão mais avançados do que os ocidentais, nessa coisa de domar a mente, de deixar os pensamentos virem, você se equilibrar. É a meditação, né? Meditação não é pensar em nada. Deixa o pensamento vir, deixa o pensamento ir. E você se conecta a você mesmo, busca o seu eu superior. Você está buscando aquela luz que todo mundo tem. Você está se conectando com você mesmo. E onde é que está Deus? Está aqui, está acolá, está em tudo, está dentro de nós. Então, ao fazer isso, você está se conectando com Deus. E daí vem o equilíbrio da mente. Esse exercício que a meditação gera te ajuda no autoequilíbrio, na autocura. E isso é um dos processos de elevação, porque a gente precisa equilibrar a mente. Buda ensinou muito isso, né? Então, o hábito de realizações espirituais e de estudos elevados pode ser um dos fatores importantes no desenvolvimento do corpo mental. Então, ao me ouvirem aqui, não a mim, né, os ensinamentos que eu tento repassar para vocês, vocês estão desenvolvendo o corpo mental. O estudo é importante para desenvolver o corpo mental, desenvolver a mente. E vocês já perceberam que é algo, né, que está além da matéria. Na verdade, nos mundos muito superiores, o espírito se manifesta praticamente com o seu corpo mental. E alguns processos de desdobramento, e pessoas que desdobram podem falar disso melhor, existe muita gente boa falando sobre isso. Ele desdobra, o corpo espiritual vai, mas tem um momento que é como se o corpo espiritual ficasse e vai o corpo mental. Um espírito ele pode ser levado para um plano superior, momentaneamente, para um outro planeta até, o corpo mental, ele se projeta. Muitos espíritos, presta atenção no que eu vou falar, isso pode ser meio polêmico ou complicado. Muitos espíritos que se manifestam na Terra, ou assim, que trabalham com Cristo, estão em outros mundos. E muitos se projetam mentalmente aqui. Entenderam? Não precisa estar fisicamente, porque o estado vibratório deles, a energia deles, o próprio Jesus, não é mais de um espírito que tem um corpo. Ele superou isso. Eles se comunicam, se conectam, vivem integrados com energias superiores, com o próprio Deus. É um corpo mental, é uma coisa muito mais evoluída. Não tem as sensações físicas grosseiras que ainda nós temos. E esses espíritos viajam pelo universo, se projetam onde eles querem.
Então está muito comum na internet, e vocês que são espíritas kardecianos, por favor, entendam o que eu vou falar. Aqueles que seguem Kardec, eu também sigo, mas a gente precisa abrir a mente também. Tem muita gente falando de projeções e de contatos com espíritos que são de outros mundos, né? Existem tratamentos, eu já vi isso até numa casa de Umbanda. Eles têm um tratamento lá que é de sírios. Eu perguntei, né, o que é? São os espíritos sírios. E quem acha isso um absurdo, né? Na obra Renúncia, do Chico Xavier, é falado de Alcione, que é um espírito que vive num dos planetas desse sistema de sírios. E a história do Renúncia é a vinda desse espírito para a Terra, ela vai reencarnar para ajudar um grupo que ficou aqui, porque ela já tinha vivido na Terra. Então, hoje, ela está vivendo em sírios. Então, a obra espírita fala de seres de outro mundo? Fala. Renúncia. Alcione, ou Alcione, como quiserem, é um espírito que vive em sírios. Aos nossos olhos, é um extraterrestre agora, mas reencarnou na Terra. Então, existem muitos espíritos na Terra, e esse é o ponto central, que não vão reencarnar e não se manifestam mais com um corpo da maneira que a gente entende, né? São mentes, consciências, é o corpo mental projetado aqui, influenciando pessoas e trabalhos importantes, né? Então é um conceito um pouquinho diferente. Aí que eu falo, é além da matéria, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Aí tem o mental inferior, o mental superior, não vamos abordar isso agora. E quando a gente fala da existência além da matéria, no corpo espiritual nós temos vórtices de energia, que nós movimentamos energia. Como eu já disse antes, a nossa visão hoje é de um ser integral. Não é apenas um cérebro físico, uma pilha eletroquímica. É muito mais complexo do que isso. Tem o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico. São várias camadas coexistindo aqui. E vamos dizer que o corpo físico é a nossa camada mais grosseira. É isso que é o corpo físico. Num corpo multicamadas, estou inventando esse nome agora, a camada mais grosseira é o corpo físico. Então, quando a gente perde essa camada mais grosseira, a gente não deixa de existir, a gente não morre. Essa camada mais grosseira que se desfaz. Por isso que a gente não fala, fulano morreu, fulano saiu da carne, se desfez da carne, desencarnou. É um outro conceito, além da matéria. E é isso que Jesus veio também nos iniciar nesse ensinamento. E quando ele aparece depois da cruz, tem muito desse ensinamento ali. Quando ele fala que há muitas moradas na casa de meu pai, eu estou indo para vos preparar um caminho, para quando? Quando vocês morrerem, quando vocês desencarnarem. Cada um vai estar num estado vibratório, cada um tem um corpo mental com certo desenvolvimento, onde você suportar é nessa morada que você vai estar. Um corpo mental mais desenvolvido, um espírito mais moralizado, ele vai ficar numa esfera superior, em outra morada. O que é o umbral? É uma morada com um espírito com um corpo mental viciado, doente, impondo a eles próprios uma vibração densa. E como o espírito ele é co-criador, é uma parte de Deus manifestada, uma mente viciada vai construir o que em torno dele? Um ambiente viciado, horrível, feio. Isso é umbral. Uma coletividade de espíritos doentes, projetando coisas horríveis em torno deles. E por isso sofrem. Não porque Deus castigou. Deus não pega o espírito e bota no umbral. Quer chamar de inferno? Chame. Não. O espírito vive o inferno interior dele. E ali na dimensão espiritual, fora da matéria física, aquele tipo de matéria de lá é muito mais sensível à ação do pensamento. Então, no corpo físico, ele estava, de certa forma, protegido mais do que está fora do corpo físico, com relação às ações dele de plasmar essa energia que o envolve. Então, todos estão com um corpo denso e juntos refletem no entorno deles aquele inferno interior. O inferno exterior reflete o inferno interior. Só que nós chamamos disso de umbral.
é a psicosfera densa, pesada. Aliás, como no nosso planeta, nós estamos no momento de muitos espíritos endividados, reencarnados, a psicosfera está densa. Muita gente que tem sensibilidade sente isso. E a gente vê a loucura que existe hoje no mundo, certas teorias, ideologias muito nefastas, muito prejudiciais, né? Pessoas se mutilando, suicídios, coisas terríveis, bandeira do aborto, valorizando a morte e não a vida, né? Desrespeitando o Cristo. Tudo isso é resultado de mentes doentes. E esses espíritos são vistos com amor pela espiritualidade. E nós que estamos aqui, estamos nessa luta, recebendo energias densas e tentando resistir e gerar energias positivas. Então, quando nós nos reunimos numa casa como o MAP, por exemplo, em que as pessoas são levadas a cantar, a vibrar, canções que são preces, nós estamos criando um ambiente vibratório que é como se fosse uma barreira contra essas energias densas. E a pessoa entrando num outro estado mental, né, pelo que ela ouve, pelo que ela sente, ela vai também num processo de autocura. O corpo mental dela vai se curando. Porque vem muita gente que nos procura que estão realmente com doença, não no físico, ainda não despontou no físico. É a mente que está doente. O espírito é extremamente negativo, depressivo, o que é algo que a gente tem que respeitar, porque nenhum de nós está isento de ficar assim, né? Num nível assim de tristeza, além do normal, porque a tristeza em si é normal, de você se retrair e de não querer mais viver. Esses espíritos são acolhidos com amor. E a gente faz o quê? Tenta mudar a condição mental dele. E é uma luta interior. Daí o processo é a porta larga e a porta estreita. O espírito luta. É difícil, por exemplo, largar um vício, né? Então, nós estamos aqui na Terra aprendendo a amar e adquirir conhecimentos. E é isso que eleva o corpo mental. É isso que muda a nossa vibração, tá? É uma visão que a gente precisa ter além da matéria. E aí tem os chakras, né? Que são por onde circulam essas energias. Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco e os outros. Cada um com as suas funções ligadas às glândulas endócrinas, sistema nervoso, e nós precisamos nos equilibrar energeticamente. Então, um trabalho como o MAP faz, né, nos tratamentos, também é um trabalho de equilíbrio energético. O passe tende a equilibrar energeticamente, a água fluidificada, as coisas que as pessoas ouvem sobre o Evangelho, as preces, e o tratamento, quando a pessoa deita na maca. Agora, de que vale isso se a pessoa não se esforça para ela mudar a mente dela? Se ela mantém um corpo mental viciado, que é, no fundo, o próprio ser, a própria consciência. Entenderam? Então, todo esforço, todo o nosso trabalho tem que ser de tratar esse corpo mental, a consciência, aquilo que nós realmente somos, que é a manifestação de Deus em nós. Porque nós somos criação dessa coisa que a gente, coisa entre aspas, viu, gente? Que a gente ainda não entende, que nós chamamos de Deus, essa superconsciência. Alguns dizem que o universo é como se fosse a projeção da mente de Deus. Será? Deve ser, né? Por isso que o universo é tão bonito. As estrelas, as galáxias, os diversos mundos, como disse Jesus, as diversas moradas. E a criação de Deus, gente, não se limita a essa matéria física. Isso é uma pequena fração da criação de Deus. Então, a maior parte da criação de Deus nós ainda vamos acessar na evolução, porque essa criação está além da matéria. Entenderam? Então, nós estamos numa fase de evolução que a gente está muito preso a energias ainda densas. E a nossa mente, o nosso corpo mental precisa crescer, precisa evoluir. Eu vou repetir: estudo, boas leituras, prece, atitude mental superior. Agora, dentro do corpo mental, o espírito está encarnado, tem que cuidar do físico também. Isso faz parte. Então, a pessoa que se preocupa em fazer exercícios físicos,
ter uma alimentação equilibrada, se cuidar, isso está cuidando do corpo mental também. Entenderam? Porque o físico, no momento, essa dimensão onde nós estamos, esse plano mais denso, a mente comanda tudo. Então, mente sã, corpo são. Já ouviram falar sobre isso? Então, nós temos que carregar esse corpo físico respeitando muito esse corpo, cuidando dele com o máximo carinho. Porque se há um tesouro que nós temos do ponto de vista material, é o corpo físico. Ele vai ficar aqui. Ele é uma das nossas camadas, a mais grosseira. Mas nós dependemos dela, dessa camada, desse corpo físico, para nos manifestarmos nessa dimensão física. Então nós temos que cuidar bem dele. O maior tesouro não é o dinheiro no banco. Você pega uma pessoa que esteja no hospital, cheia de tubos, né? Toda hora sendo despertada lá, remédios, numa condição de muito sofrimento, ela pode ter uma fortuna do mundo. Se você perguntar para ela, você troca isso por um corpo saudável? Duvido que ela vai dizer não. Duvido. Você troca tudo. Que bom você está respirando, tomando um sol, caminhando na rua, né? Se alimentando do que você quer. Então, todo mundo que está me assistindo é rico. Agora, se você for doente, você pode ser muito rico também. Porque se você tiver um corpo mental para superar a sua dor, é porque você está sendo testado e Deus confia muito em você. E quer que você prove para você mesmo que você é forte. Porque o projeto dele para você e para todos vai muito além da matéria. Então, muitas vezes, as doenças, as dificuldades, são desafios que o espírito precisa para desenvolver esse corpo mental. Porque da mesma maneira que uma criança, se você der chocolate para ela e oferecer o estudo como opção, ela vai escolher o chocolate. Às vezes a gente precisa tirar o chocolate e botar só o estudo, né? E a pessoa vai meio, a criança vai meio assim revoltadinha, até que ela vai compreender que aquele estudo é para o bem dela, né? Então nós estamos assim na vida dessa maneira, sendo testados, sendo incentivados para colocar a nossa mente, corpo mental, num padrão superior, que a gente não precise dar dor para isso. Mas alguns precisam da dor. Muitos despertam através da dor, mas podemos despertar também através do amor, tá bom? Eu vou encerrar por aqui hoje, queria dar uma ideia dessa vida além da matéria, convidar vocês para colocar a mente em outro padrão, sem fugir da realidade física, não é isso que eu estou falando. Acabei de falar da atenção ao corpo físico, à saúde, né? Mas é tentar equilibrar e procurar ver a vida além da matéria, porque o mundo de regeneração começa por aí, por espíritos que vivenciam o amor, espíritos espiritualizados, se vendo como parte da criação, se vendo como seres além da matéria. Eu repito, o projeto de Deus para todos nós é lindíssimo. Vai muito além das nossas percepções grosseiras. Vai muito além dessa matéria aqui. Vai além da matéria. Então, que a espiritualidade, que Jesus, que veio ensinar esse caminho, né, de libertação da matéria, o próprio Buda, por exemplo, fala do desapego, que é outra coisa importantíssima, que a gente tem que ler, refletir sobre isso, que possamos colocar a nossa mente num padrão superior que tem a ver com um sentimento superior, que tem a ver com amor. Então, que Jesus, nosso grande modelo, mestre, guia, possa abençoar todos vocês, as suas famílias, e muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.